Eu sugiro que você olhe o edital, entenda as regras, depois você vê questões anteriores para definir como deve estudar, estude pela legislação, aprenda a pesquisar na legislação, estude a jurisprudência, as súmulas, os conceitos mais importantes da doutrina e depois que você sabe tudo isso, vá fazer questões. Faça questões dissertativas e ao mesmo tempo peças prático-profissionais, enquanto você ainda mantém uma rotina de revisão e de estudo de novas coisas. E faça essas questões e tente corrigir a sua prova. Veja o espelho. Por exemplo, o espelho fala que ganha tantos pontos por acertar o endereçamento. Você acertou? Marque ali então que você ganhou esses pontos. Faça uma correção do seu próprio trabalho. Isso vai te ajudar a perceber o que você está errando mais, o que você deixou de fazer. Pode ser que você comece uma coisa que acontece com todo mundo, deixar de citar o artigo da lei. Isso vai acontecer com você. Você, no início, começando a fazer esses simulados, você vai perceber que está pecando, está deixando de citar os fundamentos. Isso daí tira ponto. Então, comece a usar mais os fundamentos, dar fundamentos para aquilo que você está falando na peça ou nas questões. Também, treine peças. E quando eu falo de treinar peças, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, treinar a estrutura da peça. Aprenda a estrutura de todas as peças. Então, aprenda resposta à acusação, memoriais, apelação, tanto razões como também contra-razões. Enfim, todas as peças da sua área que você vai fazer, se for penal, são essas que eu falei, por exemplo, você tem que treinar e aprender a estrutura, como fazer endereçamento, qualificação, depois partir para os fatos, provas, pedido, fundamentação jurídica, o fechamento, tudo isso você tem que saber, a estrutura da peça. E também uma outra coisa que muita gente não faz, que é realizar a prova, fazer a prova. Então, quando eu falo em fazer a prova, eu quero dizer que você tem que parar no mesmo tempo que você faria a prova, que você vai fazer a prova no exame da OAB, marque no relógio e escreva a peça inteira, sem pular nada. Porque quando você está estudando para a peça, você já deve ter feito isso também. É um jeitinho, eu já fiz isso quando eu estudei, era um jeitinho que era o seguinte, você coloca fulano de tal, e aí várias linhas, dá vários traços e depois volta. Ajuizar a ação de, e aí deixa mais um espaço e vai. Você vai pulando. Você não vai fazer assim na prova, porque você está fazendo no treino. O treino tem que ser tão ruim, tão difícil como será a prova, ou até pior. Então, eu sugiro que você treine fazendo a peça integralmente. Não apenas a estrutura, não apenas pulando espaços, fingindo a qualificação. Não, faça a qualificação toda. Escreva tudo que você tem de informação lá no edital, lá na questão, no caso.